Amém, pessoal? Amém, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como o Eliel falou, me chamo Fernando, né? A gente hoje, juntamente com minha família, né, minha esposa, minhas 3 filhas, ó, assim, sei que, né, dá um choque quando eu falo de 3 filhas, mas essa é a minha realidade. E hoje, né, estamos, na verdade, já há 7 anos à frente lá do SOS Vida Jovem, que é a comunidade terapêutica, ou seja, a casa de recuperação que o Ministério Mevan mantém. Né, o Rafa falou um pouco da história, e a casa de recuperação está totalmente ligada à história, à identidade, à origem, né, do Mevan em si, porque primeiro era a comunidade terapêutica, depois era o Mevan. E eu me sinto honrado, privilegiado. Você não precisa ter pena de mim pelo que eu faço, porque entendemos o que vivemos como uma vocação do Senhor. É algo que no nosso coração tem fervido, queimado, e é por isso que vivemos hoje, né? Juntamente com a minha família hoje, né? Moramos por um tempo aqui em Itajaí, deslocávamos todos os dias até Luiz Alves, mas para evitar um pouco, né, a questão do desgaste físico e tal, a gente optou por ficar em Luiz Alves, né? A gente hoje mora em Luiz Alves, a comunidade terapêutica é em Luiz Alves, e Deus tem falado muitas coisas relacionadas à drogadição no nosso coração nesses dias, né? A gente tem dito que a lepra dos nossos dias, falando do nível social, é a drogadição. Hoje, né, no Brasil, é uma das maiores incidências, a drogadição, o comércio, né, das drogas está ligado a cerca de 80% dos crimes que acontecem no nosso país. Então, há algo muito relevante nisso. E eu quero falar um pouco disso, do que a gente tem identificado, né, eu particularmente, nesses 7 anos, o que a gente tem identificado como em Deus, né, e baseado no que a palavra de Deus nos diz, onde a gente tem entendido que está, não vou dizer a total origem, mas a maior parte, né, das pessoas que se envolvem com a drogadição tem algo em comum com esse texto a qual a gente vai falar algo nesta manhã, né? E depois, né, ou se durante a ministração, né, a gente está numa escola, então não se trata de um monólogo. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, levante suas mãos, perguntem, né? Até porque a gente entende que um dos grandes veios e uma das coisas que, né, a gente tem viajado pelo Brasil, aí a gente tem visto que muitas pessoas, elas têm uma certa identificação com o ministério por aquilo que se faz socialmente falando, restaurante comunitário, em todas, né, os outros veios, a Brigada do Reino, o Toque Vidas, são projetos, o Pérola, são projetos que acontecem na sociedade. E então fique à vontade, querido, se você quiser perguntar, tirar dúvidas de como funciona, a gente vai estar também aqui durante todos os dias para estar te esclarecendo algumas coisas, né? Então, fique à vontade, amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos. Queria não, eu quero, né? Porque queria estar no passado. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, versículo 28. Aleluia. Tu és digno de toda honra, Senhor. Tu és digno de toda glória. Tu és digno de todo louvor. Tu és o único capaz, como já foi dito aqui, Senhor, de nos completar em todas as áreas da nossa vida. Papai, ensina a tua igreja que orar não é uma escolha, ser santo não é uma escolha nossa. Pai, que isso está ligado à nossa filiação, isso tem a ver com a nossa identidade. Nós não temos o que escolher se iremos orar ou se iremos ser justos, se iremos ser santos. Pai, nos ensina nesses dias. Estamos aqui dispostos a ouvir o que o Senhor tem a nós. Aleluia. Romanos 1, 28, diz assim o texto:
e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, como a gente está numa escola, Deus, durante todo esse tempo que eu estou no SOS, exclusivamente por algumas pessoas que passaram por lá, situações desprezíveis que chegaram, eu questionei durante muito tempo a Deus o porquê de tanta entrega assim, Senhor, o porquê de ir tão fundo, o porquê de ir tão longe, o porquê de tanto desejo, algo insaciável até pelas coisas más. E o Senhor me levou a esse texto. E as perguntas eram muitas. O livro de Romanos em si é um livro que Paulo mais faz perguntas a Deus. São mais de 60 perguntas, se você ler todo o livro. Ou seja, para mim é um dos livros chaves de toda a Bíblia. Para mim é uma das bases e um dos resumos mais completos dentre todos os livros da Escritura. E olhando para essa análise de Paulo, e tem alguma outra coisa interessante relacionada a Romanos, que é a única carta que Paulo escreve sem ter estado nesse lugar antes, ou seja, ele veio a estar depois da escrita da carta aos Romanos, até então ele não tinha ainda pisado lá. E ele apontou, nos primeiros 3 capítulos, para a realidade do pecado, para que a gente reconheça o pecado, de onde vem isso, aonde é a origem disso tudo. E mais precisamente nesse texto onde a gente leu, por estarmos falando de entrega ao pecado, daquilo que eu vivo hoje, que é a questão da drogadição, a gente tem visto tantas pessoas acometidas por esse mal. Ele diz aqui no versículo 28 o seguinte: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Logo, fica muito claro, e no momento ficou muito claro para mim, quando o Senhor me falou isso, há uns 4 anos atrás, que a origem de toda essa entrega está no desprezo ao conhecimento do Senhor. Mas esse conhecimento de Deus não se trata de você saber o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Se trata de se ter intimidade com o Senhor, de conhecê-lo verdadeiramente como Ele é. Muitas das vezes a gente acredita que por conhecermos, como o pastor Jefferson, a pastora Vanessa estiveram tecendo algo sobre isso, falando sobre isso, a gente muitas das vezes acredita que, sendo conhecedores da Escritura, da letra em si, nós também conhecemos a Deus, mas isso pode não ter ligação alguma. Tanto que em João 5,39, João diz o seguinte, na verdade Jesus falando, ele fala o seguinte: olha, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Ou seja, Jesus estava falando que muitas pessoas procuram as Escrituras, se escondem, baseiam a sua vida na Escritura, acreditando que por estarem fundamentados simplesmente em uma letra, têm as suas vidas justificadas diante de Deus ou alcançam a vida eterna. Mas Jesus disse: não, elas testificam de mim, elas apontam para alguém que é vivo, para alguém que não é simplesmente ou meramente letras, mas que é alguém que tem sentimento, que tem um desejo, que tem uma vontade, que tem um reino, como nós tanto temos falado aqui.
E Deus falava isso a mim, Fernando, falando a vocês um pouquinho também da questão hoje de algumas estatísticas que estão relacionadas a isso. O sistema prisional, por exemplo, mais de 80%, né, da sua lotação lá eram pessoas que um dia se disseram crentes ou conhecedores da palavra de Deus e que hoje estão afastados, desviados, enfim. Qual é a origem disso tudo então? Desprezar o conhecimento de Deus. E o que é conhecer a Deus? O que é ser alguém conhecido de Deus? A gente tem tido uma série de lutas para tentar desconstruir, na verdade, da mentalidade de muitos desses jovens que chegam à comunidade terapêutica, a visão que eles têm de Deus. Porque durante muito tempo, as pessoas, por causa das frustrações que elas tiveram, e principalmente esses meninos, há uns dados também relacionados à particularidade de cada um deles, a maioria deles são vítimas de estrupos, de violências que foram sofridas então pelas suas mães, e eles são frutos então, resultado desse tipo de relacionamento. Há muitos casos assim, há muitos casos de violência por parte dos pais dentro de casa, e como ter um conhecimento e uma visão de Deus num pano de fundo desse, todo cabuloso, todo obscuro, todo tenebroso. E o Senhor então começou a nos falar isso, que a nossa visão e o nosso entendimento por conhecimento de Deus tem que ir além da nossa própria história também. Porque nós não podemos medir Deus ou aquilo que Ele é por aquilo que nós estamos vivendo neste momento. Porque Deus é um ser que está muito além das circunstâncias desse tempo. Há uma palavra que me chamou muita atenção também nesses dias, em 1 Samuel 13, que Saul oferece o sacrifício na ausência de Samuel. E quando Samuel pergunta, cara, por que você fez isso? Ele disse, olha, forçado pelas circunstâncias, você disse para mim que viria, mas você demorou, eu dei um passo. E o Senhor disse, cara, por essa atitude sua você foi reprovado. Ou seja, nós não podemos agir em Deus também forçado pelas circunstâncias. E conhecer a Deus implica em ir além do que eu estou vivendo hoje, ir além da minha própria vida. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus tremendo. Há um lado também que a gente pode explanar a respeito disso. Jó era um cara, digamos que, para aquilo que se diz um cristão excelente, na primeira parte da sua vida, sacrificava todos os dias por cada um dos seus filhos. Os céus declararam, o próprio Deus declarou diante de Satanás, olha, ele é um homem temente e fiel. Só que a mentalidade dele estava condicionada ao que ele fazia, a ponto de que lá em Jó 42 ele diz o seguinte, olha, antes eu conhecia Deus de ouvir, mas agora, ou seja, conhecer a Deus vai muito além de ouvirmos falar de Deus, de lermos sobre Deus. Como o pastor Jefferson falou aqui, está relacionado à intimidade com o Senhor. E parece que oração é hoje item de série, né? Como acontece com automóveis. Parece que as pessoas escolhem ser oradores, em orarem ou não, em jejuarem ou não, em intercederem ou não, em adorarem ou não. Cara, eu digo uma coisa e isso me ajudou a entender o que eu sou no Senhor. Eu entendi o seguinte a respeito de mim mesmo. Paulo dá uma aula a respeito disso, quando ele diz o seguinte, que há um só corpo e há muitos membros. O que eu procurei entender em Deus é que membro eu sou nesse corpo, quem eu sou nesse corpo. Mas porém tudo que acontece no corpo de alguma forma me afeta. A Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todos sofrem. E a gente tem visto então lá com os meninos na comunidade que há uma vulgarização da pessoa de Deus. E por eles, em outras palavras, brincarem tanto com o conhecimento de Deus,
hoje nem eles mais têm consciência do que estão praticando. Sabe por quê? Porque foram entregues a uma disposição mental reprovável. O que significa isso? Já não compreende mais nem o que estão fazendo. Já não se sente mais nada. Para eles ofender uma mãe e um pai, para eles xingar você, não tem peso algum. Obscurecido está o seu entendimento, como a palavra diz. O Deus desse século cegou-lhes. Mas o mais interessante, e eu gosto de dizer que eu sirvo ao Deus que é o Deus desse século, do outro século, do que era, do que é, do que há de vir. O mais interessante disso tudo é que, nesse ponto de vista de Paulo aos Romanos, ele diz que não foi o diabo que fez isso com eles. Parece até pesado falar isso, mas em Isaías a palavra de Deus diz que o Senhor faz o bem, cria o mal. Ou seja, a origem tanto do bem quanto do mal é do Senhor. E a Bíblia diz que, olha, por tanto desprezarem ao Senhor, o Senhor os entregou uma disposição mental reprovável. E, como estamos falando, conhecer a Deus vai muito além de seguir uma linha teológica. É diferente de você querer explanar assuntos datados históricos, o porquê aconteceu isso na história da igreja ou não. Não estou falando de teologia, eu estou falando de conhecer o coração de Deus. De saber por que Ele bate, por que Ele queima, qual é o seu anseio. E eu digo a você que você começar um processo de desconstrução na vida desses jovens, para que eles voltem ao Senhor e olhem ao Senhor então como alguém acima da história da vida deles, é um trabalho num tanto pesado para a igreja, mas é o nosso trabalho. Se nós, a igreja, não nos aplicarmos a arrancá-los desse estado, como a palavra de Deus diz, e foi falado aqui em Efésios 3:10, a Bíblia diz que a igreja precisa tornar-se conhecida agora, diante de principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, se nós não resgatarmos nestes lugares estas pessoas, como o próprio Cristo fez, indo ao abismo, ao Seol, e resgatando os espíritos que estavam aprisionados, se nós não fizermos guerra neste lugar por estas pessoas, eles estão fadados a continuarem sendo homicidas, caluniadores, fazedores de todo mal. E a nossa função como igreja, e eu entendi isso, para a minha vida, através, claro, da presença gloriosa do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, anunciar que talvez eles não conheceram a Deus como eles acham que um dia conheceram, ou que não tiveram uma visão clara de quem o Senhor é. E assim, para a gente é chocante muitas das vezes, dependendo da situação que eles chegam lá, porque como o diabo faz com que sempre as pessoas frisem aquilo que é passageiro, que deem atenção para aquilo que é passageiro, eles já não acreditam mais numa realidade eterna. Eles já não acreditam mais que a vida eterna está relacionada ao conhecimento de Deus. Jesus disse em João 17:3 que a vida eterna não é simplesmente o céu ou um lugar. Jesus disse em João 17:3 que a vida eterna é esta, que conheçamos a Deus como único e ao seu Filho, Jesus. Ou seja, a vida eterna também se trata de conhecer a Deus. É uma realidade para pessoas que experimentaram um relacionamento íntimo com Deus. Não que foram carismáticos com a Bíblia, ou com pastores, ou com palavras que ouviram, mas que se deixaram ser influenciados diretamente pela própria voz do Senhor, e não por conceitos humanos. Sabe, há uma ligação disso tudo, então, muito clara com a prática de pecado desses homens.
Dentro do capítulo 1 de Romanos, Paulo por 3 vezes diz que Deus os entregou. Deus entregou. No versículo 24, vamos ler lá, diz o seguinte: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, está falando de uma outra realidade também, relacionado ao homossexualismo, a tudo isso que a gente enfrenta lá, querido. Tudo isso passa pela comunidade, pelo lugar onde a gente hoje serve ao Senhor. No versículo 26, vai lá para frente: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrárias à sua natureza. Ou seja, mais uma vez o Senhor os entrega a esse tipo de prazer. E no versículo 28, onde nós lemos que o Senhor, a Bíblia diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem tais coisas inconvenientes. Ou seja, aonde está a origem de tanta devassidão hoje nas nossas ruas? O desprezo do conhecimento. Mas, Fernando, por que pessoas chegaram ao ponto de desprezar tanto o conhecer o Senhor? Porque talvez nós, a igreja, não estejamos sendo modelo de o que pode ser, ou quem é alguém que verdadeiramente tem um relacionamento com o Senhor. O que é ter um relacionamento com o Senhor? Eu confesso a você, eu não nunca tive envolvimento com droga, não tive envolvimento com álcool, ainda que meu pai, por muito tempo, foi um alcoólatra. O que eu fazia era jogar futebol profissionalmente, e um dia Deus falou para mim: olha, eu quero que você abandone isso daí. Eu disse: cara, peraí, dá para ganhar muito dinheiro com isso, eu posso fazer muita coisa, eu posso ajudar um monte de missionários. O Senhor disse: cara, mas eu preciso de você em outra coisa, eu quero te mostrar o porquê você nasceu. Quero só deixar algo aqui para vocês. A minha experiência, eu não quero que o que aconteceu comigo seja um padrão para a sua vida, querido. Você precisa descobrir em Deus por que você existe. Não é uma doutrina minha história. Isso é algo do Fernando, isso está relacionado ao conhecimento de Deus, que todo indivíduo, e é interessante que Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele tem uma maneira toda peculiar e particular de se manifestar, de se mostrar para cada um de nós. Eu estou falando da minha vida, do que aconteceu comigo. Isso não é uma doutrina para vocês que estão aqui. Talvez muitos de vocês estejam fluindo em outras áreas no Senhor, adoração, intercessão, ou seja, desde que você entenda qual é a sua função no corpo, não tem problema, estou só contando a minha história. E o Senhor disse: vai para lá. Eu no começo não entendi, fui tentar trabalhar, trabalhei durante 2 anos numa empresa têxtil muito conhecida lá em Luiz Alves, até que um dia o Senhor me levou para dentro da comunidade terapêutica e disse: aqui é o teu lugar. Eu confesso que eu disse: Senhor, eu vou falar do que aqui, eu não sei o que é droga, eu nunca vivi essa realidade. O Senhor disse: cara, eu não estou te chamando para falar de droga. Eles sabem muito bem o que é droga e como que ela funciona. O que eu estou querendo que você seja aqui é uma referência de alguém que conheça o Senhor. E é disso que o mundo está carente, querido. Muitas das vezes, eu não tenho nada contra você contar o seu testemunho, a sua história, mas Deus me falou algo: Fernando, eu não sei por que você acredita assim, que você tem que ter uma história triste primeiro, para achar que daí você pode ser útil na vida de alguém. Porque eu usei droga há 30 anos e tal. Cara, eu acho que isso ofende ao coração daquele senhorzinho que nasceu cristão e com 80 anos é cristão, e talvez as pessoas já não ouçam mais porque ele não tem uma história triste para contar. Ou seja, nós não estamos aqui para construir primeiro uma história triste e depois dizer: olha, Deus mudou a minha história. Não, o que Deus espera e esperava de todos nós é que nós, desde o início da nossa vida, tivéssemos mentores, como diz em Deuteronômio 6, que inculcassem ou tivessem inculcado na nossa cabeça os princípios do Senhor. Essa é uma história linda.
Cara, você não precisa ter passado pela droga para ser alguém que vai resgatar pessoas da droga. Você só precisa ser um homem e uma mulher de Deus. Ser ativo no Espírito, ser vivo nas coisas de Deus. Você não precisa ter uma história triste. É um outro conceito que eu sempre gosto de quebrar na mente das pessoas. Mas espera aí, o que é que eu vou fazer? Cara, você só precisa brilhar para o Senhor. Quando uma luz brilha, a palavra de Deus diz que o papel de erguê-la não é nosso, é do próprio Senhor. E quando eu fui para lá, cara, era difícil a situação. A gente se mantinha lá por ofertas, doações dos mercados, o resto dos mercados, para ficar bem claro. E eu dizia, Senhor, mas espera aí, que negócio é esse, cara? Pegava uma carroça, andava uns 8 quilômetros para ir nesse mercado, catar as coisas, lá no que sobrava deles, fazíamos. Eu dizia, Deus, mas o que é isso? Sabe, mal sabia eu que o que Deus estava fazendo lá era forjando meu cara, para mim entender algumas coisas hoje. Então não despreze nada do que você esteja vivendo hoje, seja dor, seja alegria, tudo isso faz parte de um forjar de Deus. E hoje, se podemos falar do que Deus está fazendo ou fez nas nossas vidas, é porque nos disponibilizamos a isso. Então esteja disponível a todo tempo. Não condicione Deus, não diga a Deus, eu só faço se tiver isso ou aquilo. E quando eu fui para lá então, com esse primeiro pensamento, peraí, eu não vivi essa história triste, então foi onde eu comecei a orar e Deus me falou isso. Disse, Fernando, a palavra que Deus me despertou para o seu reino foi lá em Timóteo 4, quando ele disse, olha, não deixe que ninguém despreze sua mocidade, seja um exemplo na fé, no trato, no amor, na pureza. E eu falei, Deus, então é esse que eu vou ser. E de lá para cá, muitas e muitas histórias a gente já viveu. Percas. E uma delas, eu disse, Senhor, eu fiz de tudo para tentar levar essa pessoa até você. Fiz de tudo para fazer com que ela te conhecesse. Esse menino se enforcou. E Deus, o que é isso? Cara, eu estou me sentindo impotente no meio de toda essa calamidade que nós estamos vivendo. E eu falava, Deus, eu fiz de tudo para levá-la à tua presença. E o Senhor disse, cara, espera aí, esse que é o grande problema também hoje, na sua mente, Fernando. Você acha que é pela sua força, você acha que é pelo seu jeito, pela sua metodologia. Eu já quero também fazer uma ligação a isso. Nós não temos um método para lidar com dependentes químicos. O que a gente faz é falar dos oráculos elementares, ou seja, da base, do fundamento de uma vida cristã. E hoje temos dividido por fase, depois que entendemos e que concluímos que se dominam o que a Bíblia chama de o leite espiritual, a gente então começa a falar de algo de certa relevância, algo talvez, como o nosso linguajar mais profundo. E eu lembro-me que então nesse tempo, nesses momentos que a gente tinha essas experiências, eu falei, Deus, e agora? O Senhor disse, Fernando, só existe um intermediador entre Deus, ou seja, entre mim e os homens. E o que eu quero é que você apresente a Ele. Eu quero que vocês apresentem a eles. E a função de vocês é falar desse intermediador. A responsabilidade, o responsável pelo resultado é o próprio Senhor. Cara, de imediato, logo me saiu um fardo das minhas costas. Porque eu também entendi que Deus não me ama pelo que eu faço, mas sim pelo que eu sou, por aquilo que Ele é na minha vida. Ele não me escolheu pelo resultado que eu daria a Ele, por aquilo que eu viria a produzir a Ele. Eu nunca sentei para contar quantas pessoas já passou pela minha vida, ou quantos que
nos nossos sermões aceitaram ao Senhor, porque eu acredito que aceitar ao Senhor vai muito além de palavras diante de um altar, de meras palavras, eu te aceito, Jesus. Só que uma coisa a gente tem feito nesse tempo, anunciado e lhes dito que o êxito ou não do rompimento com a comunhão nas trevas que vocês viviam está totalmente relacionado a que resposta vocês vão dar ao conhecimento de Deus. Dentro da comunidade a gente tem um tempo lá estipulado de 9 meses de tratamento que simbolizam, né, profeticamente, não é algo místico, mas é algo que Deus nos deu assim, profeticamente representam a gestação, o nascimento. E a gente, pela misericórdia de Deus, tem visto que muitos daqueles homens que têm passado por lá têm entendido que a necessidade, que há uma grande necessidade de nascerem de novo, de irem verdadeiramente, como foi falado aqui, a sua origem, como diz em Efésios 1, que antes mesmo de o mundo ser fundado, antes mesmo de tudo aqui existir, o Senhor já tinha nos elegido nele, ou seja, que a história deles, o que a gente tem trabalhado com eles é o seguinte: a história de vocês não começou no ventre, na barriga da mãe de vocês, ela começou muito antes no coração de Deus, nos céus. A minha identidade é o que a gente sempre fala a eles, a identidade que vocês carregam como cédula, como documento desta nação, diz que vocês nasceram em tal lugar, aqui, ou ali, ou em São Paulo, ou em outro país, mas a palavra de Deus diz, Jesus diz em João 17, olha, vocês não são desse mundo, a origem de vocês, o verdadeiro nascimento de vocês não se deu aqui. Não tratem a Deus por aquilo que vocês viveram aqui, no curso da vida de vocês aqui, porque o relacionamento que Deus tem e que Ele quis sempre manter comigo e com você, é o que a gente fala a eles, vem muito antes da existência sua aqui, materialmente falando. Mas como religá-los a algo espiritual? Como fazer com que essa dimensão das coisas espirituais seja algo claro a alguém que até então, 1 dia, 2 dias atrás, estava totalmente envolvido com práticas de prostituição, drogadição, vendendo-se a si mesmo? Eu confesso para vocês que é uma outra coisa que me intriga muito. Imediatamente, a gente tem meninos lá hoje com 6, 7, 8 meses, que nunca bateram com a cabeça na parede dizendo: eu estou com vontade de usar droga. Imediatamente, quando se há comunhão com a luz, o vício é vencido. E a gente deixa passar um tempo e a gente chama eles lá e diz: cara, você tem percebido que o problema da sua vida não é a droga? Nós tratamos a droga como o problema, mas o cerne, o grande problema da drogadição é o desprezo do conhecimento do Senhor. Não é a droga. A droga é o menor problema que temos hoje. O maior problema que temos hoje é fazer com que as pessoas voltem a honrar o Senhor. Criar esse entendimento de que, cara, não está relacionado à drogadição, não importa que tipo de armas estejam do lado de lá. Importa sim é que visão de Deus você tem. Uma visão pequena de Deus, um Deus pequeno sobre a minha vida. Uma visão de um Deus grande sobre a minha vida. Nicodemos, quando foi ter com Jesus a primeira vez, ele vai escondidinho. João 3. Nicodemos vai escondidinho e ele diz: Jesus, eu sei que tu é mestre, ou seja, eu sei que você veio da parte de Deus. Aí Jesus vendo: cara, isso tudo é um sermãozinho prontinho de um religioso. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, mas Jesus, tendo compaixão e misericórdia de Nicodemos, disse: Nicodemos, cara, eu vou te dizer uma coisa, você precisa nascer de novo para ver o reino e nascer da água do Espírito para entrar no reino. Aí Nicodemos olha assim: mas espera aí, Senhor, agora você confundiu tudo na minha mente, como é que eu vou nascer de novo, sendo eu já velho, ou seja, falando de coisas naturais? Aí Jesus disse: cara, você não compreende agora. Eu admiro você, é um cara que se diz tão espiritual, ou seja, doutor na lei, na escritura, ou seja, mas relacionamento com Deus zero. Não conhecia o Senhor verdadeiramente. Conhecia
a Escritura, mas não conhecia o Cristo da Escritura. E Jesus deu um detalhe a ele o seguinte: Nicodemos, eu vou te dar uma chave. Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também há de ser levantado. E ele ficou com aquilo. No capítulo 7 de João, Nicodemos aparece de novo num questionamento. Quando os soldados voltam sem terem prendido Jesus, ele diz para os demais: espera aí, nós não deveríamos interrogá-lo primeiro e ver o que ele tem para dizer a seu respeito? Porque isso foi estabelecido por Moisés lá no Antigo Testamento, que nós não deveríamos prender ninguém sem antes ouvi-lo. Ou seja, Nicodemos já dá uma pensada um pouquinho mais. No dia que Jesus é preso, então, Nicodemos, eu acredito que continua mantendo essa posição. Cara, como é que eles estão condenando um cara que não falou nada? Jesus, em momento nenhum, a Bíblia diz que como ovelha muda foi levado ao matador, ou seja, não falou, não questionou. E quando Jesus está pendurado na cruz, eu acredito que dá um estalo na mente de Nicodemos, e ele lembra do que Jesus falou, daquela chavezinha: assim como a serpente foi levantado no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele com nascer de novo, e Jesus morre, ressuscita, aquele estrondo no céu, e Nicodemos então tem as suas faculdades mentais exercitadas, que é o próximo texto que nós vamos ler em Hebreus 5, e ele então descobre o seguinte: cara, é desse nascimento que Jesus está falando. E o interessante, que depois de Jesus ter morrido, quando José vai lá e pede o corpo de Jesus, sabe quem estava com José para tirar o corpo da cruz? Nicodemos. Com uma fortuna de especiarias, com uma fortuna de óleos e de essências e de perfumes, eu acredito que se ele pudesse acordar Jesus e dizer o seguinte: eu agora entendi, cara. E o que a gente tem feito com esses meninos é isso. Nós não sabemos, existem sementes, existem cultivos que são imediatos, mas há coisas que nós lançamos no coração desses jovens que passam lá, que muitas das vezes eles retornam para a rua, eles voltam às práticas antigas, mas porém o que a gente diz é o seguinte: velho, você pode até voltar para a droga, mas eu profetizo sobre a sua vida perturbação daqui para frente. Você vai ser um cara perturbado, você já não vai mais ser o mesmo. E se você não entendeu agora, daqui um pouco você vai entender. As nossas reuniões hoje, abra lá em Hebreus 5, as nossas reuniões hoje, na maioria das vezes, a maior preocupação, como foi falado aqui pela pastora Vanessa, é ter uma grande revelação de Jesus. Mas a gente mal entende muitas das vezes que dentro do cenário da igreja aqui, existem pessoas adultas e existem pessoas inexperientes, imaturas, crianças na fé. E na maioria das vezes o que é feito aqui é o seguinte: se faz uma feijoada daquele caldo bem grosso. Eu não estou falando para não pregar coisas profundas, eu estou falando em discernir quem está nos ouvindo. Ah, mas espera aí então, mas nós vemos eles como profetas, como pastores. Você pode até ver ele como vice-deus, mas ainda ele não é esse cara. Nós temos que tratá-los pela condição que eles estão no momento. Se não tem conhecimento, temos que falar de bases. Como é que eu quero construir algo tão grande, tão profundo e tão tremendo em alguém que não consegue nem ficar de pé? Ou seja, a preocupação que nós temos com todas essas pessoas que saem das ruas, como Jesus fez, é descer até eles, não levá-los até nós. O que Jesus fez relacionado aos publicanos e pecadores? Eles não vão vir até mim porque eles se acham indignos. Então eu vou até eles, vou sentar e vou comer com eles, vou contar as coisas como elas verdadeiramente são no reino. E no versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo descorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática
tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Qual é a grande diferença, então, de uma criança, segundo o escritor de Hebreus, na fé, e um adulto? É que tipo de alimento ele come. E nós não podemos, eu tenho uma filha hoje, de 3 meses, eu não posso dar feijoada para ela. Ela senão vai correr o risco de ter uma congestão e morrer. O que ela precisa hoje é de estar no colinho da mamãe, mamando no peito da mamãe. Isto é o que ela precisa. E o mais doido disso é que muitas das vezes, né, aquela coisa de vó, não, já dá uma papinha para ela, porque para essa menina tá tão raquítica, ou tá tão assim. E o mais doido disso é que o que ela precisa tá tudo ali, tá no leite. Não há necessidade de nenhum acréscimo. Ou seja, como foi falado, as coisas simples, voltar àquilo que é a origem. Deus respeita os estágios da nossa vida. Ele não vai cobrar de uma criança algo que é de responsabilidade de um adulto. Tanto que Jesus, apenas com 12 anos, segundo a cultura judaica, tornou-se responsável diante do calendário festivo, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo que o que se é feito enquanto criança não tenha relevância depois de tornarmos velhos, com certeza. Tanto que eu vi algumas vezes pessoas dizer, por exemplo, no texto lá de Mateus 3, quando Jesus foi batizado, que a voz do céu disse, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Muitas pessoas dizem, até que Jesus não tinha feito nada, e o Senhor disse, esse é meu filho que dá prazer. Isso é mentira, Jesus já tinha feito muita coisa. O que aconteceu ali foi um outro estágio da sua vida, porém, aos 12 anos, Jesus já estava questionando a respeito das profecias que falavam a seu respeito. Se ele tivesse falhado na sua adolescência, não teria sido válido o seu sacrifício na cruz. Ou seja, todos os dias são importantes. O que eu estou querendo dizer é que num processo de restauração, de conhecer verdadeiramente quem Deus é, Deus respeita os estágios, os processos que nós vivemos. Para alguém que está vindo da rua, como é o caso a qual eu quero falar, eu quero trazer isso para aquilo que eu vivo, como foi falado aqui, a gente vai falar do que nós vivemos. Não tem como você colocá-los na sua frente e querer falar de coisas e falar que Deus é bom e que Deus é isso, sem construir uma base. Não existe. Isso é lançar, como diz a Bíblia, pérolas aos porcos. Não tem como ter resultado ou ser produtivo sem ter primeiro uma conscientização e a presença maravilhosa do Espírito os convencendo do pecado a qual eles viviam. Como a pastora falou, tendo um verdadeiro arrependimento, metanoia, mudança de atitude e de mente. E aqui o escritor de Hebreus diz o seguinte, que os que se alimentam do sólido alimento, através da prática, eles têm então as suas faculdades mentais exercitadas para discernir o bem e o mal. Veja a diferença entre o desprezo do Senhor e o apego aos fundamentos e o exercício dos fundamentos. Quando nós começamos pelo início, vou falar assim para você entender, a probabilidade de concluirmos ou de chegarmos até o fim é muito maior. Quando ensinamos uma criança no caminho que ela deve andar, a Bíblia diz que depois de velha, não se desviará dele. Ou seja, precisamos entender, e falando de coisas sociais, não se fala de um ativismo apenas, querido. O que nós fizemos no SOS lá não é dar comida para eles ou tirá-los da rua. A visão que nós temos é que nós estamos inserindo-os no reino dos céus, não meramente os tirando da rua. Não se trata de um assistencialismo barato. Dá comida, assistencialismo, espíritas e outras classes, como foi falado aqui, a maçonaria faz coisa muito melhor do que a igreja tem feito na terra. Porém, somente a igreja é capaz de conscientizá-los dessa realidade espiritual. De que
Na verdade, a história da vida deles, no momento, está totalmente condicionada não às circunstâncias da vida, mas sim a que tipo de resposta eles deram ao conhecimento de Deus. Quem Deus é? Umas perguntas simples que a gente faz, mas que a gente acaba junto com uns trabalhos de psicologia que a gente faz lá. Talvez você pense assim, peraí, mas que negócio é esse? Psicólogo no meio, isso não deve ser algo bom, não. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem alguns meninos lá que são especiais, ou seja, com problemas mentais. Quando da hora me avisa, tá, Gui? Com problemas mentais, e eu tive 3 vezes com psiquiatras estas 2 últimas semanas. Cara, e eu falei, Deus, como a necessidade de psiquiatras que te conheçam, que saibam da origem. Ontem até o pastor Luiz aqui no culto falou a respeito disso. Cara, eu falei, Deus, obrigado por ter tido essa confirmação. Cara, como a necessidade de pessoas que tratem das coisas mentais, não como simplesmente doenças mentais, mas como resultado no desprezo ao conhecimento de Deus. Como resultado do desprezo da sua verdadeira história, da sua verdadeira origem. E não simplesmente como a gente viu, como eu vi, levando os meninos lá, sente-se numa cadeira, ele olha para você aí, como é que você está? Você quer se sentir mais com sono ou com menos sono? Você quer dormir um pouco mais ou um pouco menos? Você quer ficar, como é que você quer ficar? Está bem? Está sentindo alguma coisa? Ou não está sentindo nada? Aí o cara lá que a gente leva, a gente tem uns meninos lá, cara, que no momento é o que a gente pode oferecer, por desconhecermos até um pouco da história deles. Os caras atordoados por medicamentos, sedados. Eu estou legal. Mas a gente sabe que não está legal. A gente sabe que existe uma solução para isso. Voltarmos ao Senhor, voltarmos à nossa origem, não desprezarmos mais o conhecimento do Senhor, quem nós somos, a nossa real identidade. E falávamos de Jó. O que eu tenho orado para Deus é que, independentemente do mecanismo que Ele vai usar, que esta geração, que os jovens que passam pela nossa vida possam um dia dizer, olha, eu não o conheço mais de ouvir falar. Hoje os meus olhos veem verdadeiramente quem o Senhor é. Nós não temos de maneira nenhuma feitos dependentes de um mecanismo de recuperação. O que nós passamos a eles é o seguinte: se vocês tiverem uma vida de íntima relação com o Senhor, Cristo por si só é suficiente para qualquer pessoa. Se você morar numa ilha, se você tem Cristo, você tem tudo. Cristo é suficiente. Não há necessidade de nenhuma outra maquiagem, né? Como eu ouvi um irmão falando algo, não há necessidade mais da igreja ficar passando glacê num bolo de farinha, num bolo simples de farinha. Não tem por que nós ficarmos tentando colocar palavras de persuasão, palavras que há necessidade muitas das vezes de pessoas que nos ouvem terem que anotar para depois procurarem o seu real significado e sentido. Quando a parada é simples. Quando o que você tem que propor às pessoas é algo simples, já algo proposto pelo Senhor, que você precisa fazer é o seguinte, dizê-las, olha, existe um plano, existe um propósito do Senhor para a sua vida. Ele não desistiu de você, o que Ele quer é ativar isso com você. Você está disposto ou não? O que você quer? Relacionado ao que se faz, a questão do desenvolvimento das tarefas, das práticas que nós temos, da minha vida hoje como pastor de uma comunidade terapêutica. O que você precisa para ser alguém útil nesse sentido, né? Nesse problema que tem se tornado um grande câncer aí na sociedade. Eu sempre digo, eu ouvi isso e isso me marcou, que Deus detesta
o trabalho voluntariado e ama o vocacionado. Você precisa ter vocação para isso. Como Paulo disse, ficai na vocação a que fostes chamado. Você não tem que simplesmente olhar para a miséria deles, porque nós não os vemos como miseráveis, nós os vemos como pessoas que estão desfocadas. Mas nós os vemos como pessoas totalmente capazes, assim como eu, pastor, assim como você, de desfrutarem de uma comunhão tremenda com o Senhor também. O que acontece é que nesse processo, nesse período que eles viveram afastados desse relacionamento, eles, de uma certa forma, foram entregues a esse tipo de desejo, a esse tipo de comportamento. O que fazermos como igreja? Qual é o nosso encargo, a nossa função hoje? O que nós temos que fazer é sermos igreja. No original, significa chamados para fora. Falarmos a verdade. Volta comigo em Hebreus capítulo 1 de novo, em Romanos, perdão, capítulo 1 de novo. Versículo 18. Romanos 1,18 diz assim o texto: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Veja contra o que a ira de Deus se revela. A Bíblia diz que é contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembra o que foi falado aqui a respeito de justiça? Justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Qual é o direito de um morador de rua? Qual é o direito de um drogado? Em Deus eu falo. Você acha que você tem algum direito superior ao deles? Você acha que eu, por ser pastor, me torno superior a eles, no direito que eles têm de estarem na presença do Senhor? Não. E quando nós condicionamos a vida em Deus pelo nosso cargo, pelo nosso ofício, ou seja lá qual for a posição, nós estamos detendo a verdade pela injustiça. Dizendo que você primeiro precisa ser pastor para ter direito a uma comunhão com o Senhor. Isso não é verdade. Você primeiro precisa ter uma casa própria. Isso não é verdade. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos... Esse é o passo, como diz o pastor Luiz Hermínio, é o primeiro passo, ou seja, a justiça é essa: venha como você. Não há condição para isso. Segundo passo: aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz. Processo que nós como igreja devemos ensinar a esse cara: não tem problema, você tem o mesmo direito que eu, venha como você está. Estou na prostituição, pastor, tem jeito, cara. Estou na drogadição, pastor, tem jeito, cara, venha. Porém, para continuar, para ir além agora, que é a única diferença entre nós e eles, tome sua cruz, cara. Agora é o seguinte: carregue esse fardo aí, lute contra você mesmo. Como Paulo disse também aqui em Romanos, uma outra realidade desse livro, ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal eu estou fazendo. Há uma guerra, há uma milícia, há um confronto, há um grande encontro bélico dentro de mim. Paulo está dizendo que há duas realidades, o espiritual e o carnal. Há um confronto, cara. Eu quero dizer para você, irmão, não sei se é assim, mas eu não tenho medo de expor quem eu sou. Eu continuo, mesmo sendo pastor, tendo guerras tremendas na minha mente. Desejos que eu acredito que muitas das vezes, pessoas que estão na drogadição, na pior das entregas, eu não sei se é isso com você, ou se você tem coragem de ser franco a esse ponto, mas relances na mente, pensamentos piores do que qualquer classe de pecador talvez que você considere.
O que acontece? O porquê disso, Fernando? O porquê dessas batalhas? Isso é uma guerra que eu não posso negar que existe dentro de mim. E o que eu digo a eles, mano, o que acontece com vocês é a mesma guerra que acontece em mim. O que rola com vocês é o que acontece comigo. Mas o pastor, é difícil. Ninguém falou que seria fácil. Cruz fala de morte, de renunciar-se a si mesmo, de negar-se para você mesmo, de ir contra as suas próprias vontades, de lutar contra os desejos, esses que, como setas, vêm na sua mente. A ambição pela posição, pelo assédio, pelo reconhecimento. Eu digo para você, cara, se você quer ser reconhecido, não vai mexer com esse tipo de pessoas. Porque nós não fizemos por reconhecimento. Isso não dá ibope, cara. Isso, vou dizer a você, aqui de dentro, muitas das vezes, a gente tem uma dificuldade de levantar pessoas para dizer, cara, vamos lá, mano, nos ajude lá, cara. Porque pregar lá para o morador de rua não é algo tão legal. Pregar para alguém que está na droga, que está saindo da droga, que está lutando contra a vontade, cara, é diferente de pregar numa igreja que todo mundo cai não são, chora, ri. Cantar para esses caras, tá louco, vou lá fazer o quê? Eles não vão entender o que eu estou falando. Aí é que está a questão, a dificuldade em descer, em ir ao nível dessas pessoas. Não, eu já alcancei um nível muito alto, cara, para quê? Eu não vou voltar. Como é que eu vou voltar? E muitas das vezes a gente mal sabe que avançar, que converter-se, significa voltar. Ir de novo ao lugar da nossa origem. O que nós estamos fazendo não é uma viagem de ida, é pegando o caminho de volta. Nós não estamos indo para algum lugar, nós estamos voltando para um lugar. E o que a gente trabalha com esses meninos é o seguinte, espera aí, vocês não perderam nada indo para aquele lugar, porque eu também estou voltando, cara, fica tranquilo. Nós também estamos voltando. Mas pastor, foi-se embora a minha família, foi-se embora isso, foi-se embora aquilo, cara, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Dentro das proporções que Cristo considerou ser valorosa, você ainda não perdeu o que você tem de maior valor, que é a sua alma. Então está tranquilo. Não estou desprezando a família, longe disso, irmãos. Eu só estou fazendo as devidas comparações, talvez seja essa a palavra. Se temos o que perder, Keith Green, em uma das canções que talvez não foi gravada, ele diz o seguinte, cara, eu dou a minha cabeça, dou a cabeça da minha esposa, dos meus filhos, cara, esse cara parece que ele era uma espécie de slam aí, um cara meio louco. Espera aí, como dou a cabeça da minha filha, da minha esposa, dos meus filhos, enfim, qual negócio é esse? E ele cantava bem doidão no pianão dele, cara, é isso daí que eu quero, Deus, para ter você eu faço tudo isso. Ele não estava falando de matar, ele estava falando, nós nos entregamos como sacrifício a Ti, Senhor. A história da canção How He Loves, não sei se todos vocês conhecem, eu gosto muito de falar das histórias das canções que têm sido cantadas dentro da igreja nesses dias. Talvez nós não entendemos, mas fala de um menino, cara, que perdeu a sua vida. Steve, que tinha uma palavra de Deus, que a sua vida mudaria a história de muitos jovens, mas morreu, e aí o seu amigo John Mark Macmillan, um cara que escreveu essa canção, começou a questionar Deus, dizendo, mas espera aí, você mentiu para ele, você disse que ia usar ele e agora não está usando mais? Você matou o cara, Deus, como é que é esse negócio? Você mentiu para ele? E Deus disse, não menti para ele. O que acontece é o seguinte, John, escreve uma parada aí, eu tenho ciúmes. Eu os amo mais do que vocês amam os carrinhos, as posições, as plataformas. Eu quis Steve para mim e esse é o meu amor, é violento assim mesmo, não dá para compreender, muitas das vezes não dá para se entender, não dá para se dimensionar, esse é o amor do Senhor, louco, muito louco, que a gente não consegue explicar. Na maioria das vezes os caras perguntam, Fernando, como é que é o amor do Senhor? É louco demais, cara, até onde eu vou, eu não sei. Steve foi até 28 anos, se eu não me engano, morreu em um acidente de carro. E quando John Mark Macmillan foi então
ministrar essa canção naquele estádio, que ele conta. Esse testemunho está na internet, inclusive, se você quiser olhar lá. Ele conta que ele se preparando para ir ao estádio, quando ele começou a cantar essa canção, onde milhares de jovens se renderam ao Senhor naquele dia. Ele disse que Deus falou no coração dele: John, eu nunca menti. Eu usei sim a vida de Steve para mudar a história de muitos jovens, ainda assim usarei. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porém, em Salmo 116, versículo 15, a Bíblia diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, do justo. Steve não foi consumido da terra. Steve foi assunto aos céus. Foi elevado aos céus. Só que o nosso plano, que é todo arquitetado por nós, muitas das vezes não consegue compreender e dimensionar que Deus tem um plano superior ao nosso. Principalmente para as pessoas a qual nós estamos ministrando. Eu estou falando algo a você e eu tenho certeza, se o Espírito Santo queima dentro do seu coração, que você já viajou muito mais longe do que as minhas palavras nesta manhã. E fui eu que fiz isso? Não. Vocês não estão presos ou condicionados à palavra de um pastor. O limite de vocês é os céus. E, cara, como me entristece o fato de muitas pessoas até saberem que Jesus construiu um novo e vivo caminho, mas não frequentarem os céus, cara. Elas frequentam o templo, mas não conhecem o céu. E a igreja precisa se tornar conhecida nos lugares celestiais, não pelo número de membros que tem, não pelas obras que faz, mas sim pela sua ativação, autoridade nos lugares espirituais. Sabe por que Paulo escreveu essas coisas tão tremendas? Porque ele fala de si mesmo: conheço um homem que, se no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ou seja, que palavras não conseguem descrever. Sabe por que ele teve tanta revelação, tantas verdades e compartilhou com tantas igrejas, cidades e nações e respinga até nós hoje? Porque as suas palavras, assim como Moisés, o modelo a qual Paulo estava transferindo, não era humano, era celeste. E tudo que é celeste subsiste para sempre. Por isso que nós falamos, cara, o que você está carregando agora aí dentro de você é algo celestial. Essa verdade, ela pode te absolver, cara, mas também te condena. O que nós não podemos fazer é deter a verdade, nós, os que temos ela, pela injustiça. Ou seja, como isso, Fernando? Não dando às pessoas, espiritualmente falando, que elas têm direito. Não dando ao bebê o leite. E não dando ao adulto o sólido. Paulo disse: estejam prontos a todo tempo para falar a respeito da vossa esperança. Ele não fala isso a pregadores apenas. Ele fala a todos nós. Amém? Chegou a minha hora? Chegou? Lá no SOS a gente não tem relógio. Como eu sou pastor de lá, a gente fica 5 horas às vezes falando. E os caras não podem ir para lugar nenhum, cara. É doido. Cara, é massa porque eles nem reclamam, cara. Por que será? Lá é muito massa, cara. Deus tem me forjado lá. Eu não sei, Eliel, como é que vai ser o cronograma. Talvez alguns vão poder estar conhecendo lá também, né? Não sei como é que vai ser nesse módulo agora. Aí vai depender do Rafa, do pessoal. Mas vocês, né, dentre os poucos e pequenos intervalos, pelo que eu já vi que vocês vão ter aqui, se quiserem conhecer o SOS, dá exatamente 37, 38 quilômetros daqui da frente da igreja até lá. Fiquem à vontade para estarem lá. A gente está ativando o site agora da comunidade, que estará sendo tu vê, Léo? É um progresso, não é? Cara. A gente vai estar colocando as informações de cada dia, do que está acontecendo, né? Estamos criando algo bem prático,
para que a gente consiga também passar esta visão que a gente acredita. E você, mais do que as minhas palavras, eu desafio você a ir conhecer, a provar. Paulo chamou os cristãos de Bereia como os mais nobres, por um simples motivo, porque eles não só ouviam Paulo falando, como depois que Paulo tecia o seu discurso, eles falavam: agora Paulo, senta aí que nós vamos te perguntar algumas coisas. Então, se você for lá, você vai ter a oportunidade de mencionar o que eu estou falando a você aqui, e conhecer o trabalho. Eu espero que o Senhor te enriqueça, e que você seja desafiado a ser igreja, verdadeiramente ser igreja, ativa nos lugares espirituais. Amém? E é isso. O que a gente faz agora? É com você? Amém, amados? Obrigado pela atenção de vocês. Deus os abençoe. Amém?